Quer se tornar um especialista em fitas de LED? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para você vários detalhes sobre as fitas de LED, as queridinhas de todo mundo e uma forma de iluminação que acabou tomando conta de todo mundo aí que trabalha com iluminação ou que gosta de iluminação para colocar na sua casa, no seu escritório, no seu PC gamer, no seu teto, no seu chão, em qualquer coisa que for legal de iluminar. Então, né, para inaugurar esse quadro do nosso canal aqui, onde toda semana eu vou trazer uma parte técnica, falando mais detalhada de alguma área da iluminação, eu resolvi falar primeiramente das fitas de LED, as nossas queridas fitas de LED. Então, para exemplificar o que eu tenho aqui, eu tenho vários modelos de fitas de LED. Vocês podem ver aqui, ó, desde a fita de LED com capa para ser a prova da água, a LED Cobb, que a gente chama, que ela é vários LEDzinhos aqui, uma linha de LED, né, fica de luz. LED 50-50, eu tenho essa aqui que tem duas cores, o branco frio e o branco quente. Tenho a digital, essa daqui é a digital que tem, né, o RGB, que seria o vermelho, o verde e o azul aqui, trabalhando com um backup, que a gente chama na comunicação. Tenho essa daqui, ó, que também é uma fita de LED digital, que também tem o vermelho, o verde e o azul, e trabalha sem backup na comunicação. Tenho essa daqui, que é um LED bem utilizado aí por vários arquitetos e engenheiros que trabalham com bastante potência, vamos dizer, em perfis, né? Olha só quantos LEDzinhos ela tem um do lado do outro. E tenho, meio fora da ideia aqui, mas também fazendo parte da família, eu tenho a Neon, né? A Neon depois eu vou explicar por que ela tá aqui. Mas assim, ó, as fitas de LED, elas surgiram primeiro trabalhando mais com aquela ideia de tu poder colocar a iluminação em um ponto flexível, vamos dizer assim. Eu preciso fazer uma curva, eu preciso colocar embutido em alguma parte que tenha certas irregularidades, assim, pensando, né? Então, ela surgiu primeiramente como uma fita de LED trabalhando em energia em corrente contínua, que a gente chama, né? Então seriam trabalhando aí de 5 e 12 volts. Hoje em dia a gente já tem fitas de LED trabalhando em 5, 12, 24 volts, 48 volts, 96 volts. Então a gente tem uma gama bem grande de tensões onde ela trabalha. O que isso facilita? Vamos pensar desde o princípio. Nessas fitas de LED aqui, o que é que melhora trabalhando com tensões mais altas e mais baixas? As tensões ali que a gente conhece, que são o 12 volts, ou o 24 volts, ou 5 volts, por exemplo, a gente tem a corrente muito alta. Se eu for botar muitos LEDs em uma residência, por exemplo, se eu trabalhar com 5 volts, acabo inviabilizando, porque eu teria que usar cabos muito grossos para poder alimentar essas fitas de LED. Porque, por exemplo, se eu tenho uma fita de LED que consome 12 watts por metro, em 12 volts ela vai consumir 1 ampere. Mas em 5 volts ela vai consumir aproximadamente 2 amperes, ou seja, o dobro da corrente. E se a gente fala isso em vários metros, isso acaba tomando proporções bem grandes. E eu vou explicar isso para vocês depois. Mas o mais interessante é que as fitas surgiram basicamente, primeiramente, né, ou falando assim, com 12 volts. Então tu pode ver que a grande maioria das fitas de LED hoje no mercado, elas são 12 volts. Então, se vocês prestarem atenção aqui, ó, eu tenho, ó, 12 volts. Eu tenho 12 volts novamente, tenho 12 volts de novo. Essa aqui marca aqui para mim, ela aqui não está marcando, mas ela é 12 volts. E essa aqui eu tenho, ó, 12 volts.
Então a maioria das fitas de LED são 12. Eu trouxe aqui todos no padrão 12 volts até para poder deixar mais claro tudo. Mas tem uma coisa que é interessante. Por que a gente tem essa marcação aqui, ó, de tempo em tempo, onde eu posso cortar? Por que eu não posso pegar uma fita de LED, por exemplo, como essa aqui, que tem vários LEDs, e cortar aqui no meio, fora da marcação? Por exemplo, aqui são as marcações, ó. Aqui e aqui. Por que eu não posso cortar aqui? Então, eu vou puxar aqui, ó, uma folha de papel e vou desenhar mais ou menos como que é uma fita de LED. Então, vamos pensar assim, ó, que a gente tem os LEDzinhos aqui, tá? Então, a gente tem geralmente 3 LEDs em 12 volts. Por que eu não posso cortar aqui, né, sem ser na linha de corte que a gente tem geralmente? Porque cada LED desse, eles trabalham em série. E o que seria o série? A gente tem um polo positivo e um negativo. Esse polo positivo, ele vai entrar no LED aqui. E esse polo vai sair aqui, ó, negativo. E aqui eu tenho novamente o polo positivo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu ligo ele em série. Isso seria uma ligação em série. Ou seja, ligando um LED após o outro, né? Passando a energia por uma sequência aqui, entenderam? E aqui eu tenho o polo negativo. Ó. Então, o que isso aqui ocasiona? Ocasiona que cada LED trabalha, em média, tá? Em 4 volts, para ser fácil o entendimento. Cada LED aqui trabalha com 4 volts. Como eu estou trabalhando em série, que é entra energia em um, sai, entra no outro, sai, entra no outro, sai. Como eu estou trabalhando em uma série aqui, isso aqui, a soma desses 4 volts, mais 4 volts, mais 4 volts, eu tenho 12 volts. Então, se eu cortar aqui, eu vou acabar cortando essa ligação em série. E com isso, eu vou acabar apagando esses LEDs que estão aqui. Então a fita de LED, geralmente ela tem esse ponto de corte aqui, que ele é para isso. Para a gente ficar sempre mantendo essa sequência dos LEDs aqui, para eles ficarem funcionando. Entenderam? Então eu posso cortar aqui, ó, que essa sequência vai continuar funcionando. Ou essa sequência, se eu ligar numa fonte. Então esse princípio, vocês podem prestar atenção aqui, ó, que eu tenho aqui, ó. Eu tenho, quantos LEDs eu tenho entre um ponto de corte e outro? Eu tenho 3. Deixa eu pegar essa outra fita aqui, ó. Quantos LEDs eu tenho entre um ponto de corte e outro? Tenho 3. Aqui, ó. Quantos LEDs eu tenho entre um ponto de corte e outro? Tenho 3 LEDs. E nessa aqui, ó, cheia de LEDs aqui, ó. Quantos LEDs eu tenho entre um ponto de corte e outro? Tenho 3 LEDs. Entenderam? Então, basicamente, para você que está iniciando aí ou quer entender um pouco mais de como que funciona a fita de LED, é dessa forma. Aqui está a explicação por que eu não posso cortar ela é a sequência do LED no meio dos LEDs. Por isso que às vezes quem faz às vezes esse corte acaba não... Tá? Agora eu vou falar uma particularidade de cada uma, tá? Entendido essa parte do 12 volts ali, eu vou falar uma particularidade de cada uma. Então, vamos começar pelas queridinhas aí do pessoal da iluminação, da arquitetura, que são, por exemplo, essas aqui, tá? Essa daqui é a LED Cobb. Ela até funciona um pouquinho diferente na questão dos LEDs em série aqui, porque são LEDs bem pequenos, tá? Então, o significado de Cobb é Chips on Board. O que significa isso? Que nesse caso aqui dessa fita, que a gente chama de Cobb LED,
é diferente dessa daqui. Qual é a diferença? Aqui, o LED ele não está em um encapsulamento como esse daqui, ó, que a gente às vezes fala 3528, 5050, 1515, 2020, tem vários tamanhos de LED, tá? E potências, mas aqui é um encapsulamento, tá? Ele está aqui dentro numa cápsula quadradinha, vamos dizer assim, tá? Esse aqui, por ser COB, então é chips on board. A board é a fita, tá? E o chip ele já está colado na própria fita, né? Que seria a placa aqui. Então por isso que ele é COB. Então é vários e vários aqui LEDs já interligados entre eles e tal. E é colocada essa resina aqui de proteção em cima, tá? O que acaba deixando ele à prova da água, entre outras particularidades, em alguns modelos, tá? Então, basicamente, é isso que significa o LED COB, Chips on Board, tá? Onde é o LED colocado diretamente na fita de LED, na placa, né? Aqui nós já temos o LED encapsulado aqui, então, onde aqui até é possível fazer a manutenção, se a gente quiser. Óbvio que é muito mais fácil a gente cortar aqui e tá tudo certo. Mas é muito fácil também para quem é um expert em LED aí, pode-se fazer a manutenção do LED, trocando somente o LED que apresentar o defeito, né? Então, isso pode acontecer aqui, isso pode acontecer aqui, isso pode acontecer aqui. Então, em todos os modelos aqui, tirando o COB LED, a gente pode fazer a manutenção da fita de LED sem precisar cortar ela. Porque a gente consegue dessoldar o LED, né? E soldar um LED novo aqui funcionando. Ok? Mas voltando aqui. Então aqui eu tenho um LED que tem somente uma cor, tá? Que pode ser branco frio, branco quente, nas temperaturas de cor 2000 kelvins, 4000 kelvins, 6000 kelvins, ou ser de cores, por exemplo, azul, verde, roxo, vermelho, né? Então nós temos várias e ela pode ter uma cor específica ou uma temperatura de cor específica. Inclusive a gente pode ter índices de reprodução de cor também específicos. Mas essa é a fita de LED mais comum e utilizada. E de um modo geral, para explicar assim, esse modelo em específico ele pode ser curvado, assim, pode ser utilizado, né, fazendo esse tipo de movimento aqui, né? A gente tem fitas de LED que permitem a gente fazer esse movimento, mas a gente tem que sempre tomar cuidado na dobra da fita de LED de poder dobrar em pontos específicos da fita. Porque se vocês prestarem bem atenção aqui, ó, se eu dobrar a fita aqui, eu posso acabar danificando a trilha onde o LED está soldado aqui. Eu posso danificar a trilha e ele acabar parando de dar contato. Muitas vezes eu até posso dobrar tanto isso aqui, ou quebrar a trilha aqui, onde vai danificar o funcionamento desse ponto em diante, inclusive. Então a gente sempre tem que tomar cuidado nas dobras de não serem dobras muito fortes, vamos dizer, dobras muito inclinadas, assim, fechadas, onde pode danificar a fita de LED, tá? O mesmo vale para todas as fitas, né? A COB ela é mais sensível ainda, então ela permite a flexibilidade de instalar em locais, né, diferentes aí, com curvas e tudo mais, mas tu tem que sempre tomar cuidado em fazer essa curvatura aqui no momento, né, nas quinas ali no momento da instalação. Porque isso pode até às vezes não danificar no instante da instalação, mas a longo prazo, com o trabalho térmico dela, o esquenta e o esfria das fitas, ela vai trabalhando esses componentes internos dela ali e acabam se rompendo, tá? Então esse aqui, vocês, recapitulando assim, eu tenho várias temperaturas e numa única só opção, vamos pensar assim, né? Depois, a gente vai para as fitas de LED que têm opções de cores
né? E muitas são coloridas ou às vezes temperaturas de cores diferentes. Como é que é isso? Isso aqui é basicamente assim, é uma placa com mais circuitos nela, né? Aqui nós temos trilhas, poucas trilhas, 2 trilhas principais aqui, vamos pensar assim, que é o positivo e o negativo, né? Além da trilha de interligação em série dos LEDs. Já aqui, a gente tem mais complexo, porque vocês podem ver que a gente tem 4 pontos de solda. Aqui vocês podem ver que eu tenho 4 fios saindo. Nesse caso aqui é uma fita de LED branco quente e branco frio. E eu posso acabar fazendo a mescla dessas 2 cores para ter um ambiente com temperatura neutra, por exemplo. Ou alguma controladora que vai simular o amanhecer e o entardecer. Eu consigo simular com essa fita de LED aqui. Então isso aqui é bem interessante, né? Já ela tem 4 pontos de conexão. Que as fitas, em geral, tá? Elas têm sempre o positivo, é comum. O positivo dela passa por toda a fita, vamos pensar assim. E nas fitas analógicas, o que varia de tensão para poder o LED ficar mais forte ou mais fraco é o negativo. Então esse positivo, muitas vezes, ele vai lá na fonte, né? Então, vamos pegar aqui a caneta de novo. E eu vou pegar e vou botar mais para cá, assim. Então, geralmente, na fita que tem cor, vamos basear assim, a gente tem a fita aqui que tem cor, tá? Analógica, pensando na linha analógica. A alimentação positiva dela, ela é comum. Ou seja, pensando assim, ela corre por toda a fita igual e ela vai alimentando os bancos de LEDs, tá? Já o que vai modificar a cor, no caso aqui eu tenho o branco quente e o branco frio, é o negativo que vai variar. Então isso é uma curiosidade, porque muitas vezes o pessoal vai lá e liga o positivo aqui e não vai funcionar, né? A gente tem sempre o positivo como comum e o negativo é o que vai atuar na a intensidade do LED. Então isso aqui vai para controlador, em geral, tá? A gente vai para uma controladora que vai fazer essa atuação da intensidade. E uma outra curiosidade, dentro de intensidade, muitas vezes para ter eficiência luminosa e para ter temperatura, eficiência térmica, energética ali, a gente vai trabalhar, o LED é sempre trabalhado com PWM. O que é isso? PWM é nada mais, nada menos do que ficar piscando o LED, ou seja, o LED tem momento ligado, momento desligado. Momento ligado, momento desligado, momento ligado, momento desligado. Então, nesse PWM que ele tem aqui, quando ele é mais estreito, o LED fica mais tempo ligado. Por exemplo, assim, ó, quando ele é mais estreito, o LED fica mais tempo ligado. E quando ele é mais longo, por exemplo, assim, o LED vai acabar ficando mais tempo desligado. Vamos pensar assim. Então vai acabar ficando mais fraca a iluminação. Só que isso aqui é muito rápido que faz. Então, para nós, o olho humano, não vai ter problema nenhum. Só que para o LED ele fica piscando. E aqui eu já acabo com um mito de todo mundo que fica, às vezes, falando, que é que o LED não pode dimerizar. Né? Dimerizar, tá? Por quê? O LED pode dimerizar, inclusive quando ele fica trabalhando de formas... nós temos N tipos de instalações de LED, mas muito provavelmente o LED da tua casa, da tua lâmpada da tua casa,
ele está piscando nesse momento. Tu não consegue notar, mas ele está piscando. Porque o fato dele ficar trabalhando com PWM, ele esquenta menos, ele consome menos, ele funciona melhor. Então ele tem N motivos para de trabalhar melhor nesse aspecto. Então, vindo aqui, o LED aqui, então eu tenho uma alimentação principal aqui, que é o positivo, vamos dizer assim, e esses outros fios de outras cores aqui, eles fazem a oscilação, né, do LED aqui, tá? Nesse caso aqui eu tenho branco, frio, branco, quente, e nesse caso aqui eu tenho o colorido. Vocês podem ver que o LED é diferente, tá? Essa fita de LED, mas ela também tem o mesmo padrão, ó. Uma alimentação, onde eu tenho o positivo aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, o positivo ali, que é sempre comum, e eu tenho o vermelho, o verde e o azul. Então, basicamente, é assim que funciona o LED RGB. Esses LEDs aqui, cada LED tem o vermelho, verde, azul, vermelho, verde, azul. Então, eles funcionam juntos, né? Trabalhando com vermelho, verde, azul, todos ao mesmo tempo. Ou seja, quando é colocado o vermelho, todos os LEDs ficam vermelho. Antigamente, se tinha fitas de LED onde era separado isso. Ou seja, eu tinha um LED vermelho, um LED azul e um LED verde. Hoje em dia, basicamente, se padronizou em LEDs RGB já. Mas não estou dizendo que não existe mais outro modelo. Existe sim, mas o mais padrão aí que a gente encontra hoje no mercado é esse aqui. Tá? No caso aqui, ó, vocês podem ver que ele já tem essa fita que tem uma capa. Ó. Essa capa aqui torna ela à prova d'água. Então eu posso utilizar ela externamente, né? Ela tem uma capa de silicone onde eu posso utilizar ela externamente. Aqui até tem ó, a parte dos acabamentos aqui onde o cabo para evitar entrar água. Ó. Mas lembrando, na instalação a gente sempre tem que tomar cuidado com isso, porque se tu cortar aqui ou machucar esse silicone aqui, nem cola muito bem, pega nele. Então é bem difícil fazer um reparo, vamos dizer assim, para não entrar água. Então se tu, na hora da instalação externamente, machucar esse silicone aqui, com o tempo vai começar a entrar a umidade aqui para dentro e vai acabar oxidando ou enferrujando todos esses LEDs aqui. E vai acabar apresentando defeito. Agora, nós vamos para o mais moderno hoje no mercado, que são as fita LED endereçáveis, ou fita LED WS2811, etc. Temos vários tipos de LED, 2811, 2812, 2805, 1903, temos vários tipos de LED. Em que se dá essa diferença do LED? Vocês podem ver aqui, ó, que ela é uma fita de LED comum no seu aspecto de ligação, vamos dizer assim, onde eu tenho o 12 volts, que é o positivo, e o negativo na outra extremidade. Mas daí aqui eu tenho uma coisa que é diferente, vamos dizer, uma nomenclatura diferente, que é o digital, que é digital out aqui no DO, e o DIN, que é digital in, ou seja, saída e entrada de sinal. Ele também trabalha, o LED digital ele também trabalha em série, tá? Mas ele é em série em dois aspectos. Tanto o LED trabalha em série para poder dar o LED trabalhar no 12 volts, né? Quanto ele é em série na comunicação. Ou seja, o sinal entra aqui, sai aqui, para entrar novamente aqui e sair no próximo. Então, se eu tiver um problema de comunicação desse LED aqui com esse aqui, automaticamente todos os outros LEDs aqui não vão funcionar, entenderam? O que se dá a comunicação aqui? Quem é que controla esse LED aqui? É esse chip aqui, ó. Vocês podem ver que esse chip aqui é o carinha que controla esse bloco de 3 LEDs. Aí eu tenho mais um carinha aqui, ó, com mais um bloco de 3 LEDs. E o que a gente chama esse bloco de LEDs aqui? A gente chama de pixel, tá? Esse
a gente chama de pixel, ou seja, no caso dessa fita de LED, nós temos outros modelos, mas no caso dessa fita de LED, a gente tem 10 pixels por metro. A gente tem fitas de LED de 20 pixels por metro, a gente tem fitas de LED de 50 pixels, de 60 pixels por metro, de 30 pixels por metro, então vai variando bastante isso daí. O que se dá esses pixels por metro? A distância entre eles aqui. A gente tem fitas com mais LEDs, com menos LEDs. Poderia, por exemplo, ser uma fita assim, ó, com LEDs digital. Ou uma fita assim com LEDs digital, tá? O digital, por quê? Porque aqui a gente não tem um comando analógico variando a tensão aqui no início, ou seja, variando 12 volts ali para 10, 9, 8, para poder diminuir a intensidade. Não, a fita de LED ela fica sempre com a alimentação de 12 volts, mas quem faz essa comunicação é uma controladora que manda para cá um sinal digital. E esse chip entende esse sinal digital e ele faz essa variação da tensão aqui, da corrente aqui, onde a gente pega e varia a intensidade do LED, entenderam? Então, basicamente é dessa forma onde o LED faz essa cor. Ou seja, como a gente tem cada chipzinho desse é um pixel, cada bloco de 3 LEDs é um pixel, eu posso ter esse LED aqui, esse bloco aqui azul, esse bloco aqui verde, esse bloco aqui amarelo, e eu posso fazer assim uma sequência de efeitos, entendeu? Que hoje é utilizado em muitos locais aí, fazendo vários efeitos, fazendo iluminação de fachadas, de casas noturnas, de computadores, de tetos, de tudo que for pensado aí, a gente pode estar aplicando hoje o LED digital. O que é legal no LED digital? O LED digital é legal porque a gente pode utilizar ele para fazer degradês de iluminação. Por exemplo, eu posso começar de um vermelho e indo para um amarelo. Isso é bem legal, que no início começa vermelho e termina no final amarelo. Então eu posso fazer sequência de cores, posso fazer mudar de cores, coisas que aqui não tem como eu fazer. Por quê? Porque aqui, quando eu mando o comando aqui de ligar a luz em verde, todos esses LEDs vão ficar verde. Aqui, quando eu mando o comando de ficar verde, eu posso querer controlar somente que esse bloco fique verde, ou somente que esse outro bloco aqui fique verde. Então isso aqui é o mais moderno hoje, digamos, em questão de tecnologia de iluminação, né? No caso, hoje eu estou falando de fita de LED, mas nós temos placas de LED com LED digital, que também fazem, né, outros efeitos e tudo mais. Aqui eu tenho um outro modelo do LED digital, onde eu basicamente tenho o sinal. Então eu tenho mais vias aqui, né? Então eu tenho 12 volts e o negativo. E eu tenho o sinal digital que passa aqui nesse DO e DIN aqui, que é digital out e digital in. O sinal entra, sai e entra aqui. E eu tenho esse B aqui que seria de backup. Ou seja, se esse LED aqui apresentar defeito, ele assume esse LED aqui vai assumir o comando desse daqui. Vai anular esse daqui porque ele está com defeito, mas o sinal vai continuar fazendo o seu percurso. Isso aqui é legal para utilizar muitas vezes num local de difícil acesso, num teto muito alto, coisa assim que a manutenção é mais difícil. Então é bem interessante, em específico, essa fita de LED. Mas vocês podem ver quanta tecnologia a gente tem empregado em um produto tão simples que está no dia a dia de todo mundo, né? Então a gente pode fazer vários efeitos, eu vou colocar algumas imagens aí de efeitos. E basicamente nesse vídeo eu queria falar um pouco, mostrar um pouco do mundo do LED, falando do LED 12 volts, tá? Das fitas de LED 12 volts. Eu pretendo trazer futuramente fitas de LED de outras tensões para mostrar para vocês como isso muda, tá? Mas hoje a mais comum é o 12 volts, né? Já se utiliza muito o 24 volts também, mas a 12 volts é a mais que é vendida aí no mercado, e eu trouxe algumas curiosidades sobre ela. E por último aqui, para terminar o vídeo, eu trouxe a Neon para mostrar para vocês que a Neon
que muitas vezes o pessoal não mostra aqui, a neon é nada mais nada menos, vocês estão vendo ali, ó, que uma fita de LED aqui dentro. Tá? Ele não tem nada de diferente de uma fita de LED. A única coisa que o invólucro, vamos pensar assim, do LED é esse silicone aqui que acaba dando o efeito da neon. Então, vocês podem ver aqui até tá rasgado, ó. Mas é uma fita de LED, gente. Uma fita de LED aqui 12 volts, tá? A gente tem neons hoje com 12, 24, 48 até 220, 110 volts, né? Tá, alta tensão. Mas ela é basicamente uma fita de LED encapsulada ou guardada dentro de um invólucro diferente, ó. Viu? Então é isso. Para o primeiro vídeo, eu quis passar um pouquinho tecnicamente do que é a fita de LED, tá? E como aplicar ela. E nos próximos vídeos aí eu prometo melhorar e ser cada vez aprofundar mais o conhecimento e também aprender mais com vocês aí. Então, se tu curtiu, se tu tem uma ideia ou se tem uma dúvida sobre fita de LED, escreve para nós aqui, deixa um comentário. E não esquece também de curtir a nossa página, o nosso canal e poder compartilhar um pouco desse conhecimento com amigos e conhecidos aí da área, tá? Um abração e até semana que vem. Tchau, tchau!